Tem uma moda que, pelo visto, tomou conta da internet. Sabe esses debates 20 contra 1, 30 contra 1? Debate, pelo visto, deixou de ser uma reunião para troca de ideias em busca da verdade e se tornou entretenimento, confusão, baixaria, conversa de baixo nível. Eu quero te convidar a refletir sobre esse tema e, mais do que isso, como resgatar a importância de um bom diálogo. Em primeiro lugar, o problema não é o espetáculo. O espetáculo é legítimo, todo mundo gosta de uma frase de efeito bem colocada, isso dá ritmo, isso dá gosto de continuar vendo e ver até onde as pessoas podem argumentar ou contra-argumentar. O problema não é isso. O grande problema para esse formato é a superficialidade. Quando argumentos vazios são colocados no mesmo nível de uma construção racional e lógica, quem perde é quem está assistindo. A pessoa sai daquele vídeo cheio de barulho na cabeça, cheio de novas ideias, mas nenhuma delas com consistência. E se não tem reflexão, o entretenimento é um saco vazio. Um debate de verdade exige preparo, exige bons argumentos, exige uma fundamentação para a defesa de uma ideia. Não é só eu falar que eu sou a favor de isso ou daquilo, que eu gosto disso ou daquilo, ou que isso é melhor ou não para a sociedade. É sobre ter fundamentos, é sobre encadear ideias, é sobre construir silogismos, construir fundamentos, unir premissas para chegar numa conclusão, sabe? O básico da lógica. Só que isso exige também um outro pressuposto, exige que haja margem para reconhecer ou para conceder que o meu adversário possa ter ideias, fundamentos, contrapontos que sejam fortes o suficiente para me fazer mudar de ideia. O problema é que conceder o ponto para o adversário é sinônimo de fraqueza. Ah, ele recuou. Ah, ele não está tão preparado assim porque ele está reconhecendo que o outro está certo. Pois é, o outro pode estar certo. Mas sabe o que pode acontecer também? Existem diferenças irreconciliáveis nos pressupostos. Então eu parto de um lugar que fundamenta uma ideia e o meu adversário parte de outro, que por si sós já são impossíveis de andarem juntos. Então, se eu tenho uma visão de mundo materialista e o outro tem uma visão de mundo espiritualista, se eu tenho uma visão de mundo que é solidária, que é coletiva, que é generosa, e o outro tem uma visão de mundo que é individualista, que é egoísta, que é utilitarista, não importa mais as ideias posteriores, as ideias a posteriori. Elas não importam, porque as ideias a priori, as ideias que estão enraizadas dentro de mim e dentro do meu oponente já são conflitantes. Então, um exercício intelectual seria propor a grande pergunta: por que você pensa como pensa e por que eu penso como penso? O que falta nesses debates é uma palavrinha chamada alteridade. A alteridade é essa capacidade de reconhecer o outro, de entender que eu não me basto, que eu, como indivíduo, sou limitado a mim mesmo, portanto, preciso estender-me. E quando me estendo, encontro o outro. E o outro, veja, olha a surpresa, não sou eu, ele é diferente de mim, ele tem ideias diferentes, ele pensa diferente, ele tem criações diferentes que geraram visões de mundo diferentes. E aí? O que eu faço em relação a isso? Eu vou descartá-lo como possibilidade epistemológica, ou seja, eu não posso nunca aprender com ele, não posso nunca reconhecer o ponto dele, não posso nunca olhar para ele com uma dignidade tal que reconheça que os argumentos que ele tem possam influenciar-me. Eu acho que a gente pode aprender com esses debates de 20 contra 1, 30 contra 1, que às vezes quando tem 30 pessoas falando uma coisa, você precisa entender o que está acontecendo, algum movimento está acontecendo. Pode ser que elas realmente não tenham, e a gente vê nos vídeos do YouTube que elas não tenham substância, mas algo aconteceu. E se algo aconteceu, um fenômeno pode estar por trás desse algo. Pode ser que elas realmente estejam completamente equivocadas nos pontos que vão lá defender. Pode ser que sejam problemas ideológicos, ok. Mas algo aconteceu para 30 pessoas terem o mesmo problema e concordarem com determinadas coisas. Mas pode ser o contrário também. Pode ser que 30 vozes que repitam a mesma coisa não produzam nada além de ruído. E isso pode ser um sintoma de uma sociedade que às vezes quer repetir a mesma ideia e encontra eco em outras pessoas
que vão aglomerando-se e de repente uma ideia errada, equivocada, mal elaborada, se torna status quo. Veja, o improviso, essa capacidade que a gente tem de responder o argumento no calor do momento, bate-pronto e gerar algum tipo de frase de efeito, etc. Isso não é um problema, né? O espetáculo tá aí para isso mesmo, gera entretenimento, gera view, né? Que é a moeda de troca da internet. Mas o problema é a falta de substância. Nós precisamos resgatar a ideia de que debater não é convencer uma plateia. Debater é mais do que querer vencer as ideias do oponente. Debater é um espaço livre. Nessa liberdade eu exponho minhas ideias e estou aberto para ouvir as suas. Pode ser que eu não mude, pode ser que eu permaneça irredutível, mas eu estou ouvindo, eu estou te valorizando, estou dando voz a pessoas que às vezes estariam silenciadas. Debate é sobre busca pela verdade. E quando eu estou disposto a reconhecer que o que você fala, o que o meu adversário fala, tem valor, eu subliminarmente estou dizendo, eu não sou dono da verdade. Isso é um gesto de humildade, obviamente, mas principalmente de vulnerabilidade. E no século XXI, ninguém quer ser vulnerável. Então é necessário coragem. Coragem para ouvir, coragem para conceder, coragem para se deixar atravessar por um argumento alheio e sair transformado. Às vezes até com a mesma opinião e até mais consolidado ainda com essa opinião, porém transformado. No fim das contas, a gente não precisa de mais gritos, a gente precisa de mais ouvidos. E se Jesus, que tinha toda a autoridade e era a verdade encarnada, parava para ouvir cegos, fariseus, saduceus, zelotes, cobradores de impostos, traidores, adúlteros, por que a gente não pode fazer o mesmo? Me diz aí, qual foi a última vez que você mudou de ideia depois de conversar com alguém? Deixa aqui nos comentários. Tchau, tchau.